Então, falando agora a questão dos tipos de receptores nervosos, a gente entende que esses sistemas eles funcionam por retroalimentação. Eles funcionam por um sistema de aferência e eferência. Então, a gente entende que cada sistema por trás desse acaba fazendo com que meu neurotransmissor ele chegue em um receptor específico naquele órgão, seja coração, seja pulmão, independente do órgão, a gente tem receptores tanto para o meu sistema nervoso simpático quanto para o meu sistema nervoso parasimpático. Então, quando a gente fala dos receptores colinérgicos a respeito do meu sistema nervoso parasimpático, né, principalmente, a gente fala dos muscarínicos e dos nicotínicos. E esses receptores são importantes porque eles não são receptores específicos para a acetilcolina. Então, quando a gente fala dele, a gente tem que entender quais órgãos eles estão presentes e quais órgãos não. Quando a gente fala do sistema nervoso parasimpático, quando a gente fala dos receptores muscarínicos, a gente acaba falando mais de regiões do músculo cardíaco, do músculo liso, da minha região cerebral, das minhas glândulas exócrinas e dos meus receptores, principalmente das minhas fibras pós-ganglionares. Então, o que a gente precisa lembrar? Na minha fibra pré-ganglionar, falando principalmente do sistema nervoso simpático, ela é colinérgica. Então ela precisa chegar na minha fibra pós-ganglionar num receptor também colinérgico, que seria o muscarínico principalmente. Quando a gente fala principalmente dos receptores nicotínicos, a gente fala principalmente das regiões musculares, principalmente das junções musculares, neuromusculares, né? Então já é diretamente falando das fibras pós-ganglionares, seja músculo liso, músculo esquelético, e principalmente também o músculo cardíaco, mas é mais a questão do músculo esquelético. E aí eu ponho uma questão em pauta, principalmente fazendo essa relação do sistema nervoso parasimpático, né, que os nicotínicos, receptores, eles lembram também os receptores de nicotina, que é o que tem no tabaco, que tem no cigarro, que tem nos pod, nos vape, nesses cigarros eletrônicos, né, como uma forma geral. Eles acabam também chegando nessa região dos receptores nicotínicos. É por isso que, por exemplo, quando você fuma muito cigarro ou muito pod, você acaba tendo uma facilidade em conseguir evacuar um pouco melhor, porque ele acaba ativando essa questão do trato gastrointestinal pela musculatura lisa, né? E aí a gente acaba fazendo com que o nosso trato gastrointestinal ele consiga liberar um pouco mais as fezes e aí você tem uma evacuação mais adequada ou um pouco mais acentuada, dependendo de como que é você. E aí, quando a gente fala dos receptores adrenérgicos, que aí é um ponto um pouco mais importante, que cai principalmente nas provas das faculdades ou nas provas de residência, cai bastante, porque se relaciona muito com alguns tipos de medicações que a gente tem, principalmente medicações análogas ao próprio sistema nervoso simpático, como a adrenalina, a noradrenalina, que elas atuam principalmente nesses receptores, né? Por isso que a gente precisa entender eles. Então, quando a gente fala dos receptores, a gente tem alfa e beta. A gente tem o alfa-1, que ele é principalmente responsável por fazer a vasoconstrição. Então, ele tem essa principal função, mas ele também faz a dilatação da íris, ele mexe também na questão dos esfíncteres, então acaba contraindo os esfíncteres, acaba também agindo também no trato gastrointestinal e na minha região da minha bexiga. E a gente entende que o nosso alfa-2, ele acaba ativando mais a minha região celular. Então a gente tem uma ativação mais nas plaquetas, nos meus adipócitos, nas minhas células da parede do trato gastrointestinal. E ele acaba também fazendo uma dilatação, a inibição, a produção, né, dos ácidos da minha região do trato gastrointestinal. Ele acaba bloqueando essa questão. E os principais que a gente tem são os betas, que aí é principalmente a ação de alguns mecanismos, de alguns medicamentos. Então, por exemplo, os beta-bloques, né, os betas bloqueadores, como o propranolol, o atenolol, eles acabam agindo nesses receptores betas. Então, quando a gente fala do beta-1, por exemplo, ele age principalmente no coração. Tem até um AC que a gente tem um coração, então é beta-1, e a gente tem 2 pulmões, que são os beta-2. Então, a gente entende que o beta-1 ele age principalmente no meu coração, aumentando a minha frequência cardíaca, e o meu beta-2 ele acaba agindo principalmente no meu pulmão. Então, ele também faz vasodilatação, faz relaxamento uterino, faz a broncodilatação. E aí, o que a gente fala a respeito disso, só fazendo uma comparação com meus beta-bloqueadores, os meus medicamentos? A gente acaba entendendo que ele acaba bloqueando isso. Então, ele diminui minha frequência cardíaca quando eu uso esse medicamento, ele diminui minha frequência respiratória. Então, é por isso que a gente precisa entender esses receptores. E aí, o beta-3 ele acaba fazendo essa termogênese, né?